Hoje eu vou replantar essa orquídea brácia ou orquídea aranha em um dos cultivos que as epífitas mais amam. É um material super em conta, as epífitas se desenvolvem muito nele e substitui o tronquinho muito bem. Ela já foi toda perfurada para que as raízes tenham mobilidade. Elas gostam muito de ir entrelaçando por entre esses furos. Nós utilizamos furadeira elétrica para fazer os furos e foi feito um furo na parte de cima para que a telha possa ser pendurada. Aí chegou aquele momento que eu amo, que é o de ver como estão as raízes. É sempre muito importante. E ao retirar o substrato, eu percebi que ele já estava desmanchando. É casca de pinos, com certeza estava muito antiga aí. E isso não é nada bom, porque ele vai ficando ácido. O substrato, com o tempo, ele deteriora e aí queima as raízes. Começa todo um problema. Aí eu fui limpando, retirando o máximo de substrato que eu consegui, sem forçar, para não causar nenhum machucado. Aí chegou o momento de colocá-la de molho. Eu gosto de utilizar água oxigenada de 10 volumes. Em meio litro de água eu coloquei 2 tampinhas da água oxigenada. Ela já vai fazendo uma limpeza, uma asepsia nessa planta e vai tratando caso haja algum problema. Aí eu aproveitei para retirar a haste floral antigo que sobrou dela, tesoura esterilizada, e eu gosto de fazer cortes na diagonal, nunca cortes retos. O corte que ficou lá na planta também nesse sentido, porque aí não corre o risco de empoçar água das regas, das chuvas. O meu orquidário é aberto e essa menina receberá água das chuvas. E aí está o substrato. Eu vou deixá-lo secando no sol e vou analisar se eu irei utilizá-lo para replante de outras plantas terrestres. Para selar o corte na planta, eu utilizei base de unha, mas poderia ser canela, poderia ser própolis puro. E o importante é que seja selado para não virar uma entrada de fungos, de bactérias. E olha aí a nossa menina, toda hidratada. E o que eu fiz? Retirei as brácteas, que são aquelas palhinhas que envolvem os pseudobulbos. E olha, esse pseudobulbo aí novinho precisa dessas brácteas. Elas estão até verdinhas. Elas protegem, mas quando ele está maduro e as brácteas secam, elas viram moradia de praguinha, de cochonilha, de pulgão. Então eu só retirei aquelas raízes que estavam realmente inúteis para a planta e eram muito poucas. A maioria estavam em ótimo estado. Aí eu fiz um bercinho de esfagno misturado a palha de arroz carbonizada e cobri com a meia calça feminina já para segurar esse material, porque quando seco ele acaba caindo. E é a parte nova, a parte que está brotando é que será encostada na telha, como se fosse um tronquinho. E somente as raízes entram em contato com o esfagno. Eu não quero causar excesso de umidade nos pseudobulbos. Isso leva ao apodrecimento, porque eles já têm a reserva de umidade. Aí eu fui passando a meia calça, a mesma que eu utilizei para segurar o esfagno com a palha de arroz carbonizada, por entre os pseudobulbos. Esse material é excelente para amarrar as orquídeas. Ele dá firmeza e não as machuca. Mas poderia ser um amarrilho, poderia ser barbante.
O importante é dar firmeza para a planta. Ela precisa sentir-se segura para que ela continue a se desenvolver. O próprio replante já é um estresse para a planta. Houve uma mudança aí de cultivo. Então, eu preciso que ela sinta-se o mais confortável possível nesse novo replante. Essa firmeza faz parte dessa sensação de segurança que ela precisa ter. Aí, olha, eu passei mais um pedaço de meia calça para ter a certeza de que ela realmente estaria segura. E quanto às raízes, algumas delas poderão vir a secar, porque antes elas estavam protegidas dentro de um substrato e agora elas irão estar em contato com o vento, com a luminosidade e pode ocorrer isso. Aí sim eu observo e corto, não deixo nada de raízes secas, mas isso somente depois. Eu não corto uma raiz porque ela está feia. Muitas vezes ela bifurca, ela tem função ainda para a planta. E olha aí o resultado. Eu amo esse cultivo nas telhas, eu acho um charme. E dependendo da forma que você replanta, pode cultivar até mais de uma orquídea. Você economiza tempo de cuidado, economiza espaço e é um material muito barato, mas não pode cair. Se cair, a chance de quebrar é quase de 100%. É um material delicado ao mesmo tempo. Aí, olha, ela já onde irá ficar no orquidário, ela ficou um pouco abaixo das outras para ela receber bastante umidade ambiente. Depois eu elevo para uma luminosidade maior. Eu tenho Phalaenopsis em telha, Dorythaenopsis, Cattleya, Oncidium. As epífitas aceitam o cultivo na telha muito bem. E olha, na horizontal também, aí são duas Cattleyas super enraizadas na telha, na horizontal. Lá atrás, uma gigante, eu até virei a telha, olha, de tão grande que essa Cattleya é, e ela está super bem. É um material muito fresquinho, então as epífitas amam. Olha essas raízes, como fica bom. Aí são duas Cattleyas também, caberia até mais uma se eu quisesse. As regas são diárias, não segura a umidade. E adubações normalmente como se fosse um tronquinho. Então, se você gostou, não se esqueça do like. Se você não faz parte do canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho. Eu tenho uma fila de orquídeas para serem replantadas e eu amo replantar na primavera, verão, porque as respostas são rápidas normalmente. Então, você verá muitos vídeos de replante. Além de florações lindas, dicas de cultivo, tem muita novidade vindo por aí. Obrigada por ter assistido. Não se esqueça de me contar o que você achou e se você também é adepto desse cultivo nas telhas. Se tiver gostado, deixe um like, um beijo no coração. Obrigada por ter assistido até aqui e até breve.